Pegando o bastão aqui, professor João Obrigado, Alex. obrigado. Vamos Obrigada. tocar adiante, então, uma mesa interessante para dar continuidade aí, um assunto relacionado a câncer de pulmão. Vai ser o tratamento cirúrgico do câncer de pulmão. Nós contaremos aqui com a presença de 3 colegas com uma experiência vasta aí na área, que vamos abordar assuntos relacionados ao câncer de pulmão. Então, nós vamos ter 3 temas, né? 3 tópicos: o estadiamento mediastinal nos dias atuais, que vai ser essa palestra proferida pelo Dr. Darcy Pinto. Depois, a Maria Tereza vai falar para nós de VATS no câncer de pulmão. E, por último, o Dr. Ricardo Terra vai falar para nós RATS, que é a cirurgia robótica no câncer de pulmão. Ele vai focar mais a questão das ressecções sublobárias ou as segmentectomias. Eu não sei se estamos todos prontos. Maria Tereza, tudo bem? Tudo bem, Antero. Quanto tempo, né? Pois é. Obrigada pelo convite. Pois é, agradecemos aqui a coordenação do evento, da pessoa do professor Fernando Westphal, tá certo? E aí, assim, teremos essa mesa muito interessante. Então, vamos abordar. Para se operar, primeiro é fundamental um estadiamento bem adequado, né? Um estadiamento preciso para que a gente defina a estratégia terapêutica e a conduta, se abordagem cirúrgica ou não. E você já pegou o doente estadiado do professor Darcy e vai falar para nós o que nós conseguimos fazer com a videocirurgia, né? A VATS, a cirurgia torácica videoassistida no câncer de pulmão, Maria Tereza. Então, você fica à vontade, tem 15 minutos aí para discorrer sobre o seu tema. Perfeito. Não, sou a Maria Tereza de Casamos, na verdade sou cirurgia torácica e professora da escola da PUC, atualmente chefe de serviço do Hospital São Lucas, e também trabalho no Hospital Moinhos de Vento. Então, no nome da comissão organizadora, do Fernando Westphal, obrigado pelo convite. E como estamos, né, uma mesa bem específica, super renomada, eu vou tentar não ser muito repetitiva no assunto, né, e focar depois para a gente poder discutir um pouquinho mais, né. Esses são meus conflitos, nenhum deles relacionados a essa apresentação. Sempre gosto de começar pelo histórico, né? Se a gente pensar, a gente está falando, estamos em 2022, né? A primeira VATS, primeira cirurgia, lobectomia por neoplasia, foi em 92, já se passaram 30 anos, né? E a gente ainda continua discutindo, né? Foi feita, né? A primeira, obviamente, as secções em cunhas, né? Depois uma lobectomia bem sucedida pelo roviário. E hoje em dia a gente discute muito a via de acesso, né? Como é que é feita? A gente tem vários serviços, mas a técnica define o quê? A gente não pode usar um afastador de costelas, no máximo, né? O nosso retrator, chamado também de Alexis, enfim, cada lugar tem um nome, fica muito a critério do cirurgião, se ele vai querer fazer uma cirurgia uniportal, né? Ou multiportal, pode ser 3, 2 acessos, 4, né? É o que o cirurgião sente mais à vontade. Agora, em termos, né, o que a gente tem de limitação? Lobectomia, segmentectomia oncológica, ótimo, todo mundo faz, mas a gente, onde é que a gente vê a maior dificuldade para vídeo, né? Isso daí eu digo, um bom cirurgião faz uma broncoplastia, ela é muito trabalhosa por vídeo. Agora, uma arterioplastia por vídeo são muito poucos que vão poder fazer de forma segura, né? Se a gente for pensar, eu trouxe esse artigo que do Annals, é bem recente, é desse ano. Se a gente for, enfim, o objetivo era outro, né? Era acompanhar a pneumonectomia ou fazer broncoplastia, mas olha que interessante, se a gente olhar quantos casos foram realizados VATS, com certeza, né? A minoria para ressecções mais complexas em oncologia, a gente acaba utilizando mais para doença inicial, né? Então, se vocês olharem, hoje em dia é invertido, né? Minimamente invasivo, 80%, e esterectomia 20%, mas nesse estudo, obviamente, por serem casos mais complexos, a gente vê que a VATS é um pouco mais limitado. E quando a gente, isso eu digo, eu gosto de colocar no Google qual é a visão do paciente, né? A gente sempre fala a discussão entre médicos, mas o que o paciente vai perguntar? Por que fazer VATS? Por que fazer vídeo? O que é interessante o resultado que a gente tem, né? Mais de 1 milhão de resultados, e
como é organizado isso daí, às vezes é uma ideia até nós, como serviços brasileiros. Os americanos estão na frente, né? São as primeiras pesquisas. Por que fazer VATS, né? É uma cirurgia que é menos invasiva, menos dor, tempo de recuperação menor, o paciente acaba indo para casa mais cedo. Isso é o que a gente acaba encontrando. Literatura leiga, é que o paciente vai achar. Né? E agora, do ponto de vista médico, por que a gente opta pela vídeo? Né? Então, são estudos, né? Banco de dados, né? Todos nós participamos, sabemos as limitações que dependem dos contribuintes, mas é a melhor informação que a gente tem disponível. Então, comparando cirurgia convencional com uma cirurgia por vídeo, o que a gente tem de melhor que favorece a vídeo? Com certeza, taxa de complicação é menor, né? O tempo também hospitalar ele é menor. E esse é o Banco Europeu e agora esse aqui é o Banco Americano. O que a gente também tem favorável? São os mesmos achados, né? A gente tem uma chance de complicações maiores pós-operatório, desde pneumonia, necessidade de broncoscopia, tempo de CTI, complicações cardiovasculares, todos favorecem a videocirurgia. E onde é que a gente nota grande diferença, né, da cirurgia minimamente invasiva, grande benefício, são grupos específicos aqui, octogenários, né, e cada vez esses pacientes chegam nessa faixa etária com uma melhor performance, ou seja, são candidatos à cirurgia. A gente tem que lembrar em mente, para doença inicial, principalmente nódulos pulmonares, esses pacientes têm a opção de fazer ou uma SBRT ou uma cirurgia. Então, cada vez mais a gente acaba optando pela minimamente invasiva, porque tu vai ter uma morbidade, mortalidade inicial mais próxima à SBRT, e a gente sabe que a longo prazo ainda, né, a ressecção pulmonar anatômica ainda ela é melhor. Então, aqui fica muito claro, nessa análise multivariada, que é um fator independente para a redução de complicação, a videocirurgia. Não só o tempo de internação, admissão em CTI e reabilitação pós-alta, como ela é favorável. Da mesma forma, o grupo europeu encontrou esses resultados para essa população acima de 70 anos, como diminui a chance de complicação, fibrilação atrial, e a mortalidade também ela é favorável para videocirurgia. E, né, hoje em dia a gente segue ainda, né, as orientações da função pulmonar, o previsto pós-operatório, DLCO, VF1, só que a maior parte desses estudos a gente está baseado na toracotomia. Olha que interessante, né? Pacientes que têm uma função pulmonar limítrofe, ou seja, previsto pós-operatório abaixo de 40%, como ele se beneficia de uma cirurgia minimamente invasiva, né? Às vezes, olha também tempo de internação, como ele é significativamente menor na vídeo, né? Então, até nos leva a pensar se a gente não pode baixar o limiar, né? Isso eu estou falando só do VF1, a gente nem calculou o VO2 máximo, ou V sobre VCO2, mas também é a hora de pensar, né, se esses parâmetros que a gente tem hoje em dia se aplicam para a cirurgia minimamente invasiva. Será que a gente não teria um limiar mais baixo hoje em dia? Isso é algo a se pensar com a vídeo. Gosto de mostrar esse trabalho, que é o primeiro trabalho, também foi a convite a todos os cirurgiões que queriam contribuir, ou seja, que fizeram a experiência da videocirurgia no Brasil, né? Então, bem diversificado, 18 cirurgiões participaram, os tipos de complicações que a gente viu também são muito semelhantes ao que é visto lá fora, por lesões, e também a taxa de conversão, ou enfim, e a mortalidade muito semelhante. Então, foram cirurgias, eu diria a primeira fase da videocirurgia de ressecção anatômica no Brasil, então complicações operatórias 4,3%. Claro, casos mais selecionados, sempre numa curva de aprendizado, mas de forma segura. E esse aqui é o estudo da Sociedade Brasileira do Banco de Dados, né? Então, nesse aqui a gente não incluiu doença benigna, ou seja, não tem só neoplasia, mas também todas as secções anatômicas, bilobectomia, pneumonectomia e segmentectomias foram incluídos. Foi feito o score de propensão, assim como é feito nos outros estudos. Qual é o objetivo do score de propensão? É tentar analisar os pacientes, comparar de forma
mais precisa, né? Ou seja, que eu digo, né, comparar laranja com laranja e não laranja com pêssego e maçã. Então, dessa maneira a gente tira vários fatores de confusão, né, dentro do possível e se foca na nossa questão de pesquisa. Então, a gente também, nos nossos pacientes, que é uma população diferente da população americana, e da população europeia, então a gente viu que teve menor taxa de complicação dos pacientes que fizeram videocirurgia, menor taxa de pneumonia, atelectasia. A mortalidade a gente não conseguiu comprovar, numericamente ela é menor, mas estatisticamente ainda não é significativa, e o tempo de internação também foi menor para a videocirurgia, né? E se a gente vai avaliar, né, o quem se beneficia, os pacientes com certeza com neoplasia vão se beneficiar, pacientes que têm maiores comorbidades, tudo isso favorece a videocirurgia. E pena que o Darcy ainda não falou, mas quando a gente também fala em termos de qualidade, né, esse estudo é bem interessante, que também foi feito em score de propensão, aí comparou não só a cirurgia aberta por vídeo, mas também por robótica, né. Tempo de internação da minimamente invasiva, claramente ela é menor, mas algo que isso a se pensar. Lembrar que esse estudo foi feito no Memorial, então é um hospital voltado, digamos, ao tratamento oncológico, né? Então, é uma instituição acadêmica de alta qualidade e, mesmo assim, se a gente avaliar o número de estações amostradas, a média na vídeo, ela é inferior. Foram 3 estações na vídeo, comparado com 4 na aberta e 5 na robótica, né? O que nos leva a pensar? O tipo de técnica, né? Na videocirurgia, se o cirurgião não quer mostrar os linfonodos, ele faz a lobectomia, passa o stapler, tudo bonitinho. Na robótica, a técnica acaba sendo primeiro tira o linfonodo para depois passar o grampeador. É meio que, digamos, um pré-requisito. Então, acaba retirando mais estações, né? É algo a se pensar. E em termos de sobrevida, se a gente colocar aqui, né? Então, 60 meses, né? Até os 60 meses, o tipo de técnica adotada, em termos, não influencia a sobrevida. Então, vocês podem ver que as curvas todas elas se cruzam, né? E a gente vai ter no longo prazo, a gente está falando aqui 120 meses, né, que favorece a robótica. Então, provavelmente, o maior número de estações favorece ao melhor estadiamento e, no caso, se a gente tiver algum upstaging, o tratamento mais adequado na adjuvante para esses pacientes. Isso são suposições, né, a gente não pode confirmar ainda. Da mesma forma, foi feita uma revisão sistemática da vídeo versus a toracotomia para a lobectomia. Que interessante a gente ver que sobrevida nos 5 anos, com exceção do 4, praticamente é semelhante, e realmente o que a gente vê de diferença são as complicações e tempo de internação. Esse é um estudo em termos de desenho muito interessante, que é o Violet, né? O objetivo deles, na verdade, foi avaliar como é que o paciente ia estar em 5 semanas na recuperação, seja foram pacientes estágios iniciais, randomizados, vídeo ou cirurgia aberta, e foram seguidos. Então, o endpoint primário é em 5 semanas como é que eles estariam recuperados. E melhor recuperação funcional foi comprovada, e 52 semanas, né, que é muito pouco tempo, a gente obviamente não viu nenhuma diferença da progressão ou da sobrevida. Provavelmente a gente vai escutar resultados a posteriori quando cumprir 2 anos, 5 anos ainda de sobrevida. Mas isso é importante para o cirurgião torácico, né, ter um trabalho bem desenhado. E aqui não é digamos, o nosso foco, a segmentoectomia, o Ricardo Terra vai falar depois, mas lembre daquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês esse ano, né? Então, ressecções complexas, né? 70%, 80% realizado por vídeo. E esse aqui da segmentectomia, né? Do estudo japonês, segmentectomia versus lobectomia, que todos vocês já conhecem. O vídeo, né, praticamente é regra, né, para essas lesões primárias com estágios iniciais, né, em neoplasia. Então, a gente consegue fazer uma boa linfadenectomia da mesma forma, né, da lobectomia, mesmo sendo uma cirurgia por vídeo. Então, acho que o mais importante é a orientação do cirurgião, né? Independente da técnica, a gente tem que fazer uma cirurgia
orientada oncológica mínima. Isso o Darcy vai falar para vocês, número de estações mínimas que a gente tem que ressecar. Mensagem final, então, obviamente é vídeo, hoje em dia a gente não tem limites, a taxa de complicação ela é menor, a linfadenectomia deve seguir os critérios oncológicos, e eu não cheguei a mencionar, mas vocês sabem, a curva de aprendizado para vídeo às vezes é um pouquinho mais complicada, né? A definição que a gente está operando com os braços engessados ou Hashimas, por isso que eu digo, né, algumas cirurgias mais complexas para poucos cirurgiões, tem que ter um volume muito grande para fazer com segurança uma arterioplastia, por exemplo. A bronquioplastia é mais segura, é mais fácil de fazer, aliás, ela é, digamos, mais segura de fazer, mas tão trabalhosa quanto, né? Isso, obrigada. Maria Tereza, eu vi aqui no chat, não vi nenhuma pergunta. Eu não sei se a gente poderia deixar para o final a discussão ou até alguma pergunta logo aqui. Não sei se o doutor Darcy já está pronto. O que vocês acham? Deixariam para a discussão no final ou já poderíamos ir conversando aqui? Eu tocaria, então, a primeira pergunta. A gente tem tempo e faz algumas perguntas e deixa alguma coisa para o final também, né? Porque nós vamos ter tempo para discussão. Alguma ideia de vocês? Vamos tocar logo as apresentações? Eu acho que sim, Antero. A gente pode seguir com as apresentações, né? Vamos tocar, então, as apresentações. Ô, Antero? Isso. Antero? É isso. Pois não. Antero, Marco Antônio aqui do Centro Cirúrgico. Ô, Marco Antônio. A congelação deu maligna, tá? Congelação do nódulo dos linfonodos. Não, pelo amor de Deus. Os linfonodos ainda não temos resposta ainda, só do nódulo deu maligno, tá? Então vamos seguir para o planejamento que é a lobectomia superior esquerda. Então. Ok? Obrigado aí, Marco Antônio, pela informação. Obrigado. Acompanhando aqui. Doutor Darcy, então vamos seguir com a próxima apresentação. É estadiamento mediastinal nos dias atuais. O nosso grande amigo e ilustre colega cirurgião torácico lá de Caxias, doutor Darcy Ribeiro Pinto, acho que todos já conhecem, nosso ex-presidente da SBCT, e que vai nos abrilhantar com essa apresentação que é de suma importância aí para quem quer tratar cirurgicamente ou mesmo oncologicamente, qualquer que seja a modalidade de tratamento, tem que estadiar bem o paciente com câncer e o estadiamento mediastinal é fundamental. Vamos lá, professor Darcy, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos, é um grande prazer, né, estar aqui, né, com a convivência de vocês. Como foi, eu estava assistindo a outra sessão e uma das palestrantes se queixou que pena que a gente não pode ir a Manaus, né? É sempre um grande desafio atravessar o Brasil para a gente que mora aqui embaixo. Chegar até Manaus, eu me lembro que eu já fui umas 3 vezes até aí, sempre fui muito bem recebido pelo Fernando, pelo grupo, então queria agradecer mais uma vez o convite. Também saudar a Maria Tereza, o Ricardo e o Antero, que são colegas muito queridos por mim, né, e que certamente vão nos trazer grandes apresentações, como a Maria Tereza já nos mostrou. Eu vou frustrar um pouquinho a Maria Tereza, porque o pedido não foi para falar sobre linfadenectomia, Maria Tereza, foi para falar sobre estadiamento mediastinal. Mas a gente pode depois discutir alguma coisa sobre isso. E eu acrescentei no título que me foi encaminhado a questão da revisão dos guidelines. E quero dizer para vocês que há muito tempo a gente não muda muito, não, esse tipo de avaliação mediastinal pré-operatória. Esse termo eu achei muito interessante, estadiamento nodal pré-tratamento, né? Em vez de avaliação mediastinal pré-tratamento, eu acho que ficou mais adequado. E ele tem a razão dele existir no tratamento do câncer de pulmão não pequenas células é para confirmar se há ou não comprometimento linfático, obviamente, afastar a extensão da doença para cadeias linfonodais que não suportam o tratamento cirúrgico exclusivo, né, como N2, N3, selecionar o melhor candidato para ressecção curativa, essa é a função da cirurgia no câncer de pulmão, né? Nós ressecarmos aquele paciente que realmente tem indicação de tratamento local. E agora, mais do que nunca, né, selecionar uma população que possa ter resposta à indução ou a tratamentos adjuvantes, isso é um outro tipo de assunto. Tudo começa pelos métodos de imagem que nós temos disponíveis para avaliar o mediastino, né? Na medida que o paciente tem a suspeita de câncer de pulmão, a tomografia, o PET, a ressonância nuclear magnética são os exames mais vezes utilizados nessa avaliação por imagem.
Mas esses não são números que nos deem segurança para manter apenas a imagem na decisão terapêutica, né? Vejam que esses números, que são muito antigos, não mudaram quase nada, ainda em relação à tomografia computadorizada, com falso positivo e falso negativo muito baixo, né? Quando se avalia o linfonodo com 1 centímetro no menor diâmetro. Alguns trabalhos brasileiros já mostraram que até 1,5 centímetro também não muda muito em relação a falso positivo e falso negativo, apesar de uma boa acurácia para N2. E o PET é a mesma coisa, né? Os trabalhos atuais não modificaram o que a gente sabia. A gente sabe que o valor preditivo negativo do PET é muito bom, mas o valor preditivo positivo do PET ele deixa a desejar, porque ele pode encerrar outras doenças que não necessariamente malignidade. Os números atuais, sempre quando nós avaliamos esse tipo de número, ele tem que ser visto no conceito de o quanto isso impacta na sobrevida do paciente, né? Vejam que o valor preditivo positivo do PET continua baixo, a especificidade e sensibilidade da tomografia também, ainda com nodos acima de 1 centímetro, não são as melhores. E vejam que nas tomografias de tórax, 5 a 10% das metástases linfonodais mediastinais não são detectadas na TC de tórax, o que acaba determinando 3 situações bem objetivas, né? Se nós subestadiarmos o paciente, não valorizarmos os dados do estadiamento mediastinal, a gente pode fazer uma terapêutica local desnecessária e tirar o paciente da oportunidade de um tratamento de indução ou um tratamento sistêmico com quimioterapia, e isso vai baixar a sobrevida do paciente. Se nós superestimarmos os resultados da avaliação por imagem, nós podemos fazer uma quimioterapia desnecessária e tirar o paciente, talvez, da opção de uma terapêutica local, com a cirurgia, o que também impacta na sobrevida do paciente. Então, o desafio de quem cuida dessa doença é fazer um estadiamento acurado, adequado, né, para que a terapia recomendada para esse paciente seja impactante na sua sobrevida, com melhora na sua sobrevida. De uma maneira conceitual, a acurácia dos métodos de imagem não é suficiente para prescindir do diagnóstico histocitopatológico. E essa é a razão pela qual nós avançamos em termos do chamado estadiamento mediastinal invasivo, né? E é isso que a gente vem se debatendo, e é onde o cirurgião torácico entra com a sua atuação mais específica no seu dia a dia. Os métodos disponíveis vão desde a clássica mediastinoscopia cervical, passando pela broncoscopia com biópsia transbrônquica. A mediastinoscopia cervical, pode ser a convencional ou a vídeo-assistida, né? Hoje, a maioria dos serviços já dispõe de mediastinoscópio vídeo-assistido. A ecografia endobrônquica, através de biópsias transbrônquicas ou através de biópsias transesofágicas, e a videotoracoscopia. Esses são as nossas ferramentas para tentar melhorar aquilo que as imagens não foram capazes de nos dar, a segurança na indicação terapêutica. Se nós avaliarmos hoje, a gente sabe que existem ainda muitos serviços no Brasil, né? Eu me lembro que, eu acho que há uns 2 anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, né, Tereza, nós fizemos uma enquete para saber quem tinha vídeo. Eu acho que tinha vídeo mediastinoscópio, tinham 2, eu acho. Hoje isso eu acho que já mudou um pouco, alguns serviços já estão mais aparelhados, mas a maioria do pessoal continua com a mediastinoscopia clássica com visão direta, né, sobre os linfonodos, um campo muito restrito, mas uma ferramenta que não pode ainda ser prescindida. Quando se compara uma com a outra, né, os resultados não são muito diferentes, mas certamente a videomediastino hoje tem uma capacidade de avaliação mediastinal mais confortável ao cirurgião, mais segura para o paciente. E os dados da endoscopia com biópsia transbrônquica ou transesofágica, que realmente mostram que na avaliação desse método, eu acho muito interessante a gente pensar que é um método que não foi pior do que a mediastinoscopia convencional. Não se faz um estudo desse tipo de opção pensando que ele deva ser melhor. Ele não foi pior do que nós tínhamos, e isso fez com que ele fosse ganhando prestígio. E é um método que tem uma sensibilidade e especificidade muito grande e traz, junto com ele, a possibilidade de ser menos invasivo
para o paciente ao não depender de uma incisão cirúrgica, de uma abordagem mais cruenta das cadeias linfonodais. Então, realmente é um método ótimo que veio para se estabelecer como um método de opção, e nós vamos ver que os guidelines, todos eles, apontam para que, na avaliação inicial dos pacientes, a gente deva utilizar a ecografia endobrônquica ou endosofágica. Nosso problema, obviamente, é que talvez nem todos nós tenhamos acesso a essa tecnologia, e essa é uma discussão que ainda continua aberta, ainda mais num país como o nosso, que não tem recursos assim para ter todo esse material disponível a todos os casos, né? Então, essas são algumas imagens que a gente traz, mostrando a capacidade de avaliação da endoscopia e da possibilidade de quantas cadeias linfonodais ele é capaz de avançar, né? Eu acho sensacional a possibilidade de que tu possa avançar até na doença N1 para esses pacientes, e quando tu agrega ainda a endoscopia esofágica, tu pode ainda avaliar melhor as cadeias, como a subcarinal posterior, as cadeias 8 e 9, as paraesofágicas. Então, é um campo de atuação muito amplo, e que, obviamente, tem muito a ver com a expertise do examinador, tem muito a ver com a estratégia e com a retaguarda de bloco cirúrgico, o quanto isso é possível de fazer na sala de cirurgia, o qual é o rendimento diagnóstico, etc. São todas variáveis que a gente tem que contemplar, mas que não impactam sobre a qualificação do método, né? Nós temos que pensar que o método é muito efetivo, com pouca morbidade, e a gente que vá atrás dos recursos para oferecer isso ao paciente. Agora, tem uma questão que é isso, né, também, e na indisponibilidade da ecoendoscopia, quando nós não temos a capacidade não temos a disponibilidade, desculpa, de ter um aparelho como o EBUS, o IUS, na nossa rotina diária. Eu já falei sobre isso, e ainda, mesmo que seja um trabalho antigo, daquilo que já foi realizado, ainda eu acho que continua valendo para incentivo àquelas pessoas que se dedicam a estadiar o mediastino de maneira realmente completa, né? Então, com os recursos disponíveis, nós fizemos um trabalho analisando 61 pacientes há um tempo atrás, candidatos à ressecção, com avaliação, vejam, bem sem ainda a utilização de PET-CT, com avaliação da mediastinoscopia convencional cervical. Se fosse positiva nesses linfonodos, nós interrompíamos; se fosse negativo, esses pacientes eram colocados de lado e iniciávamos o procedimento por a videotoracoscopia com biópsia das cadeias 7 posterior, 8 e 9. Se fosse negativo, ressecção; se fosse positivo, o paciente interrompia e voltaria para a indução terapêutica. São 62 pacientes, os resultados foram esses. O mais importante é que, em 17% dos casos, nós tínhamos o mediastino negativo na mediastinoscopia cervical, e quando esses pacientes fizeram a videotoracoscopia, eles confirmaram a presença de metástases, a maioria deles em cadeia subcarinal posterior, que é um nó górdico na avaliação mediastinal da terapia, da mediastinoscopia convencional, que é um método disponível a quase todos os cirurgiões. Vejam que, na comparação dos vários métodos, né, a mediastinoscopia convencional cervical, as cadeias que elas são capazes de abranger, né, um dado que chama muita atenção é que, às vezes, a gente não leva tanto em consideração o fato de que a videotoracoscopia, para o estadiamento mediastinal especificamente, ela é capaz de avançar em todas as cadeias, quase comparado a essa linfadenectomia que é feita através da tela, né, que nós temos que fazer uma incisão cervical, que é uma cirurgia, né, uma linfadenectomia feita pelo pescoço do paciente, né, não é menos do que isso. Então, eu acho que vale a pena não ficar frustrado se não temos o EBUS. Se tivermos, ótimo, sensacional, é o melhor método, mas se não tivermos, a gente pode fazer isso com alguma qualidade sem impactar muito na morbidade ao paciente. Juntando todas essas opções de abordagem das cadeias linfonodais mediastinais no câncer de pulmão, acaba que nós temos que ter um guia de segmento, né? E a sociedade se propuseram a fazer isso, que nós chamamos de guideline, para a gente tentar racionalizar o uso de cada uma dessas ferramentas na abordagem dos pacientes. Os primeiros que a gente teve assim mais familiaridade já vieram da sociedade europeia, né? Há uma tendência da sociedade europeia em valorizar muito esse tipo de avaliação do mediastino nas grandes referências internacionais, né?
Então, lá em 2007, eles publicaram esse primeiro guideline, através só com tomografia computadorizada, quando não tinha PET, né? E era interessante que todos esses pacientes, quando tinham N2 clínico ou N3, eles não podiam, obviamente, prescindir da confirmação tecidual. A mediastinoscopia era o dado mais... a ferramenta mais vezes utilizada, negativa para o tratamento cirúrgico, se fosse positiva, entrava em discussão para multimodalidade, e ali aparece uma seta entrecortada que mostra já a possibilidade de adicionar o EBUS e o EUS nessa avaliação. Tá? Depois, na presença do PET, né, e aí já começou a se trazer a avaliação do quanto tem de captação, o tamanho de linfonodos, e esse foi o guideline que se propunha. Essencialmente tem lesão na imagem, precisa de confirmação, inicialmente com EBUS e EUS, e depois a mediastinoscopia, sim ou não. E acabou que, em 2007, junto com as orientações da ACCP, da American College of Chest Physicians, se publicou um guideline que era orientador, assim. Se tem anormalidade no PET-CT, N2, N3, precisa de comprovação histológica, EUS ou EBUS. Se for positivo, vai para tratamento multidisciplinar. Se for negativo, não prescindia da mediastinoscopia para a avaliação. Se não tivesse anormalidade, se fosse epidermoide, o tipo histológico, né, ele já ia direto para tratamento cirúrgico. Se fosse T1, N0, M0 de outra etiologia, eles já propunham que se fizesse a mediastinoscopia. Então, eles eram um pouco mais rígidos na avaliação mediastinal. Não havia um grupo específico, mas já havia um indicativo de que os pacientes com N1 ou com tumores centrais, eles deveriam ser avaliados de uma maneira um pouco mais de perto, e a mediastinoscopia com confirmação tecidual seria indicada. As sociedades de pneumologia, juntamente com a Sociedade de Cirurgia Torácica, em relação especificamente à endoscopia com biópsia transbronco-transesofágica, também sugere, com esses graus de recomendação, que pacientes com diagnóstico ou suspeita, né, veja, interessante isso, né, de anormalidade dos linfonodos mediastinais ou hilares, ou captação no PET, eles entendem que a endossonografia é recomendada para estadiamento cirúrgico, acima do estadiamento cirúrgico, antes dele. Essa recomendação tem grau A de evidência. A combinação do EBUS e do EUS é recomendada, sempre que possível, mas caso não seja possível utilizar o EBUS, preferentemente uma recomendação um pouco menor, grau C, e na ausência de comprovação de malignidade pela endossonografia, o estadiamento cirúrgico é recomendado. Então, num caso de pacientes que tenham anormalidades no diagnóstico, nos exames de imagem, o fato do EUS ou EBUS ser negativo na sua avaliação não prescindiu da necessidade de avaliação cirúrgica. E, finalmente, o guideline que é o vigente hoje, que ainda não foi superado por nenhum outro, né, que é esse que foi a revisão da Sociedade Europeia de Cirurgia Torácica, já utilizando o mapa da IAUSC, em que se definiu que os pacientes são avaliados inicialmente por CT ou PET-CT, né? E se os linfonodos forem negativos, abre dois caminhos. Se for N0 e o tumor for periférico, no terço, na cortical do pulmão, vamos chamar assim, né, e menores do que 3 centímetros, esses pacientes precisam de qualquer avaliação de linfonodal, vão direto para a cirurgia. No entanto, se eles forem N1 ou centrais ou acima de 3 centímetros, eles precisam de confirmação. E aqui, então, se selecionou um grupo de pacientes que são o grupo de alerta, né? Mesmo nos estágios iniciais, né, T1 ou até com N1, nós precisamos ter confirmação histológica. E também a recomendação de que, se os linfonodos fossem negativos, né, eles vão para a cirurgia, e se fossem positivos, eles fazem a avaliação mediastinal. E na outra linha nós temos os linfonodos em que os exames de imagem foram positivos, certo? Eles fazem a confirmação por EBUS ou EUS, e se forem positivos, vão para tratamento multinodal, e aí segue toda a linha. Se forem negativos no EBUS, faz videomediastinoscopia.
Se for positivo, vai para tratamento multinodal. Se for negativo, vai para cirurgia. Basicamente, essa é a orientação dos guidelines atuais, e isso não se modificou de maneira substancial. Obviamente que tem algumas coisas que houve o aprimoramento de EBUs, alguns estudos tentaram considerar a possibilidade de incluir a ressonância nuclear magnética nessa avaliação, mas, do ponto de vista assim, da gente ter um para seguir, eu recomendaria que esse da Sociedade Europeia fosse o seguir. Então, já finalizando essa apresentação, carcinoma brônquico, mediastino normal, só para recordar, EBUS ou EUS, se for positivo, considerar neoadjuvância, se for negativo, biópsia cirúrgica, preferencialmente por mediastinoscopia videoassistida. Se os exames de imagem forem normais, né, ou o paciente for N1, ou captação no PET, ou tumor sem captação, tumor acima de 3 centímetros, considerar a avaliação invasiva do mediastino, preferentemente por endobroncoscopia, e também se for o tumor central. Agora, os tumores periféricos menor do que 3 centímetros, esses pacientes sem alteração de imagem devem ser submetidos de pronto ao tratamento. Por fim, uma reflexão e até uma pequena provocação, né? A pergunta é a seguinte: será que os próximos guidelines, ao contemplar os efeitos das novas drogas, prescindirão da avaliação invasiva pré-operatória do mediastino? Eu diria que hoje, obviamente, não. Hoje é o que eles mais precisam. Mas a gente está vendo estudos com resposta patológica completa de 60% na indução. Isso é apenas para refletir, não tem nenhuma outra intenção e não tem nenhum outro substrato, é apenas uma ilação e um pensamento tentando ver o que vem pela frente, porque nós estamos hoje, obviamente, vivendo um momento de absoluta transformação no tratamento do câncer de pulmão, com essas novas drogas, os novos métodos. Vejam a maravilha que a Maria Tereza mostrou da vídeo, que ainda continua forte. O Ricardo vai nos contemplar agora com a robótica, que também é uma outra grande ferramenta que está à nossa disposição. Para concluir, queria dizer que a gente vive um momento muito bom. Eu acho muito bom. Nós estamos sendo provocados e o cirurgião tem que dar o seu melhor, né? Então, eu acho que nós temos capacidade para isso. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, professor Daci, pela brilhante apresentação. Oi, Antero. Feita, não? Foi não? Não. Aqui do campo cirúrgico, aqui o Chico vai falar aí. Foi não? Aqui só mostrando aqui que, né, a gente fez aqui, ó, bem para frente, ó, que é a veia do inferior, veia do superior da língula, está aqui o brônquio. Então, a gente tirou todo esse linfonodo interlobar, tirei até de cima da artéria do inferior aqui. A gente faz um túnel, né? Dentro do mico, para cima. E aí, aqui a gente já saiu lá atrás, já tinha deixado bem limpo lá atrás, né? Pronto. Aqui dá para fazer a fissura do lobo superior com 6, né? Mostra só o hilo. E aqui as artérias já estão tudo bonitas aqui, né? Não tem mais tanto linfonodo para tirar, não. Tirar essa fissura, tirar esses 2 ramos de artéria e seguir um posterior com os outros ramos, né? Beleza. Cadê o grampeador? Deu para ver com muito detalhe aí. Parabéns, Neto. Brilhante cirurgia. Se não tiver mais nenhum detalhe para mostrar, acho que a gente poderia continuar aqui com as nossas apresentações. Mais algum detalhe aí, Neto? Esse não, o grampeador não estou utilizando, não. Bom, beleza. Deixa eu olhar para frente agora. Tá bem. Oi, Antero. Mais algum detalhe ou nós poderíamos... Não, pode continuar aí, Aqui era só para mostrar aqui precisa essa parar dissecção. Eu sou o Ricardo, você está me ouvindo? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Antero. Queria primeiramente agradecer
à comissão organizadora pelo convite, a oportunidade de participar desse evento e estar junto nessa mesa com o doutor Antero, o doutor Darcy, a doutora Tereza. Ricardo, só um minutinho. Eu acabei nem lhe apresentando ainda, mas acho que a gente falou no início, né? Você vai falar sobre a cirurgia robótica no câncer de pulmão, com ênfase nas ressecções segmentares, não é isso? Perfeito, Antero. Pronto, então pode dar continuidade. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Ok, imagino que vocês já estejam vendo toda a minha tela. Bom, então, como eu disse, eu queria agradecer a comissão aí pelo convite. É um prazer estar aqui, seria excelente estar aí, como já foi dito, em Manaus. Excelente cidade, excelente culinária e excelentes amigos. Bom, esse é um tema interessantíssimo, que é o uso das segmentectomias para através da cirurgia robótica para o tratamento do câncer de pulmão. Para quem não me conhece, eu sou professor da disciplina de cirurgia torácica da USP, que é esse prédio aqui do meio. Nós temos o INCOR de um lado, o ICESP do outro, e também coordeno o curso de pós-graduação em cirurgia robótica do Albert Einstein, que é esse outro prédio aqui à direita. Que são meus potenciais conflitos de interesse. E a questão da segmentectomia, a Tereza já pontuou isso, ela está sendo uma revolução nesse momento, visto a publicação desse estudo JCOG 0802, o estudo japonês que comparou a cirurgia para câncer de pulmão estadio 1 por lobectomia ou por segmentectomia anatômica. E esse estudo mostrou, ele foi desenhado como um estudo de não inferioridade, e ele realmente atingiu esse endpoint. E se ele fosse desenvolvido para superioridade, teria inclusive demonstrado superioridade. Então, foi um estudo bastante impactante, porque ele quebra um paradigma que a gente tinha de que a cirurgia de lobectomia seria a cirurgia padrão ouro para o câncer de pulmão em estadio inicial. Então, para lesões menores do que 2 centímetros, este estudo diz que a segmentectomia seria não inferior à lobectomia. Não é o objetivo dessa aula, mas existem vários pontos que devem ser discutidos em relação a esse estudo. A gente tem um outro estudo, que é um estudo americano que está vindo, que deve trazer informações adicionais, mas ele já justifica bastante nossas horas de discussão a respeito desse tema tão interessante. Isso pode ser feito por cirurgia aberta, por cirurgia por vídeo ou por cirurgia robótica. Eu acredito que a Tereza já demonstrou de forma bastante contundente o porquê que a cirurgia por vídeo, aqui com os furinhos, é melhor do que a cirurgia aberta, com esse afastador de costela, dor, tempo de internação, complicações, mortalidade. E a gente considera que, se a gente for analisar os mesmos desfechos enquanto a agressão à parede torácica, a cirurgia robótica não vai ser grande coisa diferente da cirurgia por vídeo. Então, essa comparação não seria adequada. Entretanto, quando a gente olha aqui embaixo, a gente vê as diferenças. A gente vê que, em termos de contato entre cirurgião e paciente, né, é a mão do cirurgião que executa a cirurgia aqui, é a mão do cirurgião que executa a cirurgia por vídeo, e existe um intermediário entre o cirurgião e o paciente, que vai aumentar as capacidades dos cirurgiões, permitindo, portanto, visão tridimensional, maior destreza dos instrumentos e realizar procedimentos mais complexos de forma mais simples. Por isso que vem aumentando no Brasil de forma exponencial o número de cirurgias robóticas, como a gente vê aqui, 900 casos em 2021 e um número crescente de cirurgiões habilitados. As primeiras séries de cirurgia robótica para ressecção pulmonar, a primeira foi publicada em 2009 com 100 pacientes, foi a primeira série, assim, digamos, mais robusta. E logo após a gente já vê a incorporação de procedimentos mais complexos, porque a técnica facilita mesmo. E a gente vê que em 2012 aparecem, então, as primeiras séries, ainda pequenas, mas de pacientes que foram submetidos a ressecções segmentares robóticas.
talvez o maior trabalho publicado e que também chamou a atenção da cirurgia robótica, né, da segmentectomia dentro do contexto da robótica, foi esse publicado pelo Dr. Cerfoli em 2016, no qual ele mostrou 100 segmentectomias. O que chama atenção nesse estudo é que ele fez 100 segmentectomias, mas a maioria das segmentectomias foram as segmentectomias que a gente considera mais clássicas, né? Então, lingulectomia, as segmentectomias dos segmentos superiores dos lobos inferiores, segmentectomias basilares. Muitos classificam, inclusive, isso como segmentectomias típicas, né? As taxas de complicação foram muito baixas, tempo de internação bem curto, então os resultados foram bastante empolgantes. Outros cirurgiões publicaram também séries com números semelhantes, então esse aqui é um exemplo do Dr. Garagoslo, que hoje está em Orlando, mostra aqui também uma taxa de complicações muito baixa e segmentectomias, em geral, as segmentectomias típicas e com resultados bastante empolgantes aí. Nós temos a nossa publicação com 49 pacientes, hoje a gente tem mais de 100, em que a gente vê também resultados bastante interessantes, né, para segmentectomias anatômicas, mas o que eu queria demonstrar é que na nossa série, assim como em outras, a gente já vê a realização de segmentectomias bem mais complexas, como, por exemplo, as segmentectomias S9 e S10, as segmentectomias 1, 2 e 3, e segmentectomia 8 isolada, e por aí vai. E hoje em dia, né, a progressão, né, dessa complexidade da ressecção segmentar está incluindo até mesmo ressecções subsegmentares. Obviamente, isso não tem validação oncológica ainda, mas a gente vê que com uma combinação entre a reconstrução tridimensional e o uso da cirurgia robótica, que permite uma visualização muito detalhada das estruturas hilares, então seria possível fazer essas subsegmentectomias, inclusive subsegmentectomias combinadas, como uma S1B mais S3B e por aí vai. Esse grupo chinês que mostrou esses resultados, inclusive em parceria com o Dr. Cerfoli, nos mostra aqui também tempos de internação incríveis e resultados bastante entusiasmantes para essa técnica que está em evolução. Não temos ainda grandes estudos que mostram especificamente desempenho em termos oncológicos, né? A gente tem aqui algumas séries apenas de casos, mas que o comportamento das curvas de sobrevida seria semelhante ao que a gente já observa para outras técnicas já publicadas. Essa comparação que foi realizada aqui pelos nossos colegas do MD Anderson, ela é muito interessante porque ela avalia a ressecção anatômica segmentar robótica em comparação com vídeo e com cirurgia aberta. Eles utilizaram scores de propensão, parearam os pacientes, e o que a gente vê é que o tempo operatório realmente foi um pouco mais longo, e isso tem sido consistente nas diversas séries para a cirurgia robótica. A taxa de perda sanguínea é menor, assim como não há diferença em tempo de internação e tudo mais, mas tem um detalhe aqui muito importante, que é o número de linfonodos que foram removidos, assim como as cadeias linfonodais amostradas, que foi bem superior para a cirurgia robótica quando comparada com vídeo e aberta, considerando que esse aqui, né, o grupo do MD Anderson, é um grupo com bastante experiência. E aqui eu ressalto um detalhe que foi apresentado pela Teresa na aula dela e que eu acho que é um ponto muito relevante, que é um detalhe que passou um pouco despercebido no JCOG 0802, que eles, apesar de terem aquela sobrevida global favorável até para a ressecção segmentar, a gente vê que a recorrência local é um pouco mais alta para as ressecções segmentares, e se a gente for avaliar o número de linfonodos removidos, foi um pouco menor para as ressecções segmentares também. E aí vem uma discussão de que será que estamos fazendo por vídeo ou por cirurgia aberta uma remoção adequada dos linfonodos durante as nossas segmentectomias?
E isso traz também uma discussão importante de que como vai ser o controle de qualidade dessas segmentectomias, né? Então, a segmentectomia não é simplesmente ir lá e ligar um vaso, uma veia, um brônquio e grampear. E, se você for fazer uma cirurgia realmente oncológica, isso implica em ressecção de linfonodos que muitas vezes estão atrás da artéria, linfonodos que estão difíceis de acessar, e também margens que devem ser planejadas com muito critério. Muito bem, mas nesse estudo, né, finalizando a discussão desse estudo específico, os autores chamam a atenção para um detalhe interessante. Nesse estudo, eles mostram que a incorporação da cirurgia robótica no serviço deles aumentou o número total de segmentectomias, mas em especial nas segmentectomias atípicas, aquelas que eu disse, S8, S9+10, S1, S2, S3, melhorou a ressecção, né, e o diâmetro, a margem, né, em relação ao diâmetro do tumor, e, portanto, o fato aqui é que a incorporação da tecnologia robótica fez com que eles fizessem cirurgias mais complexas, inclusive do ponto de vista segmentar. E esses achados também foram observados pelos nossos colegas lá de Colorado, então aqui o trabalho do Dr. Mike Wyant, que mostra que a incorporação da robótica levou a um aumento, né, do número de segmentectomias no serviço dele. E aí, a gente tem várias vantagens que são a incorporação de tecnologia justamente para atender uma demanda, que é essa demanda da complexidade. Então, você poder utilizar a reconstrução tridimensional, colocar isso dentro da tela do robô e fazer essa correlação entre as estruturas ajuda muito no planejamento adequado da cirurgia. Um outro ponto importante é a dissecção do plano intersegmentar, e aqui a gente vê um caso em que eu fiz uma segmentectomia. Esse paciente ficou com uma opacidade aqui foi uma outra segmentectomia S8, o paciente ficou com uma opacidade aqui. Isso provavelmente está relacionado a uma ressecção incompleta da parte parenquimatosa. E aí o uso, né, de estratégias para identificar adequadamente o plano intersegmentar é fundamental. E aí, dentro desse contexto, o uso da indocianina é crítico, né? A gente vê aqui os primeiros trabalhos com indocianina em 2014, publicado pela doutora Giulia Veronese, e esse paper muito interessante também do pessoal de Toronto, no qual o Dr. Yasufuku fez um trabalho no qual ele fazia uma marcação no parênquima pulmonar, onde ele achava que era o plano intersegmentar, e posteriormente ele fazia o uso da indocianina e aí a marcação com a indocianina. O que ele mostrou é que, na maioria dos pacientes, em 60% dos pacientes, a margem que ele identificou através, né, da inspeção visual era inferior ao verdadeiro plano identificado pela indocianina. Então, a indocianina aumentou a margem cirúrgica em 62% dos casos, o que mostra que realmente a utilização dessas estratégias aumentam a nossa capacidade de identificação do plano intersegmentar. Aqui é um caso que eu queria só usar para ilustrar. Esse paciente aqui é uma senhora que tinha uma lesão, vocês vão ver no segmento 8, e essa lesão era uma lesão semissólida que se solidificou, e o plano, então, ela tinha menos de 2 centímetros, foi a gente fazer uma segmentectomia S8. Então, a gente vai identificar, está um pouquinho lento aqui, mas logo a gente vai ver aqui, era bem na borda do segmento 8 aqui, a lesão em que a gente foi, então, tratar como uma cirurgia, através de uma cirurgia robótica. O que vocês veem aqui a gente começa sempre pela liberação do ligamento pulmonar, a gente usa o bipolar, né, o Maryland bipolar, é uma energia muito segura para fazer a dissecção desses linfonodos, e a gente já tem aqui uma dissecção bastante limpa, que tem que ser a característica da lobectomia, e a gente vê já aqui o brônquio contralateral, aqui o linfonodo, então a gente faz a dissecção, já é possível ver ali no fundo, né, o brônquio do principal esquerdo, e a gente vai fazendo então a linfadenectomia, a gente remove depois aqui o linfonodo que fica aqui subcarinal, a gente vai removendo ele por inteiro até ter
a limpeza completa dos linfonodos subcarinais. A gente vê ali o brônquio contralateral, e quando a gente tira o linfonodo aqui, não sobra nada. Depois, a gente vai fazer aqui a linfadenectomia da cadeia 11, né, que é o SAMP Node. Então, a gente vê primeiro aqui a liberação, e é aqui que eu vejo uma falha grande, muitas vezes, de cirurgias, e é claro que isso tem gente que consegue fazer por vídeo linfadenectomias maravilhosas, mas o que eu digo é que essa questão de utilizar essa dissecção bimanual com mais destreza, a visão tridimensional, nos permite uma dissecção linfonodal mais aprofundada, em especial em locais complicados, como os que a gente está vendo aqui, em que a gente tem que entrar, né, a artéria pulmonar aqui, a veia pulmonar ali, a gente tem que entrar lá no buraco para poder remover esse linfonodo e removê-lo por inteiro. E eu acredito que aí é um dos lugares onde eu vejo as principais vantagens dessa técnica. Como vocês veem aí, fica com uma ressecção bastante adequada. Bom, aí a gente faz a ressecção do que seria a cadeia 10, a cadeia 4, depois a cadeia 2, a gente faz essa dissecção em bloco. Vejam que é possível fazer esse túnel aqui por baixo da veia ácidos, a gente vê aqui já o pericárdio lá no fundo. Eu sempre ponho esse clipe aqui, porque eu tive já um caso de quilotórax, aí eu fiquei meio o fanático do clipe, os meus alunos lá da pós sabem isso, é uma coisa que eu sempre faço, e a gente consegue, então, fazer dissecções bastante amplas dos linfonodos. Bem, e aí aqui a gente já está vindo para a fissura, identificando a artéria pulmonar. Vejam que nesse caso existia uma anomalia aqui, uma veia que passava no meio da fissura, e a gente tem que identificar, então, as artérias que vão para o segmento 8. Então, aqui a gente tem uma artéria basilar, aqui a artéria do segmento 8, aqui parece ser o brônquio, e aí a gente tem que utilizar estratégias que vão nos ajudar a identificar melhor as estruturas. Então, uma das estratégias aqui é justamente a possibilidade de usar a reconstrução tridimensional para nos ajudar também na definição das estruturas. Então, a gente vê aqui a artéria para o lobo médio, lá no fundo a gente vai ver a artéria para o segmento 6, a gente vai ver aqui a artéria basilar, né? Bem aqui, depois a artéria para o segmento 8, que está aqui, a veia, né, que faz essa curva meio estranha, a artéria para o segmento 7, que está lá por trás, né, passando por baixo dessa veia meio esquisitinha que tem aqui, que é a V8, e aí o brônquio. Muito bem, com isso, permite que a gente use, então, os grampeadores e toda a nossa dissecção para as estruturas corretas, né? Uma vez as estruturas todas ligadas, a gente pode usar a endocianina justamente para a definição do plano intersegmentar com mais certeza, então nos dá bastante segurança para a liberação e para a secção do plano intersegmentar, e aí a gente tem a estrutura final, como vocês veem aí, já com o aspecto final da segmentectomia. Bom, então, concluindo, pessoal, segmentectomia é um novo paradigma no tratamento do câncer de pulmão inicial. Eu acredito que a qualidade da segmentectomia seja um grande desafio para nós nos próximos anos e que a tecnologia robótica pode ajudar, pois ela agrega planejamento 3D, a destreza dos instrumentos para dissecção de linfonodos que ficam por trás das artérias, uma dissecção mais fina das artérias e veias e também a fluorescência para isso. Então, agradeço a todos a oportunidade e vamos para o debate, Antero. Muito obrigado, pessoal. Vamos, Ricardo. Parabéns aí, apresentação excelente. E vamos começar, então. Eu vi aqui no chat, na verdade, não tem nenhuma pergunta da audiência, né? Estou aqui conforme o chat. Então, vamos conversar nós aqui e ver e aguardar que apareçam algumas perguntas da plateia. Todos nós vamos fazer pergunta, claro, mas eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para Maria Tereza, que foi a primeira apresentação, e ela mostrou um aspecto interessante. Nós sabemos que
a cirurgia minimamente invasiva, ela possibilitou a realização de cirurgia com menor morbidade, menor complicação pós-operatória, a gente sabe disso, e isso permitiu que passássemos a fazer procedimentos cirúrgicos em pacientes mais idosos e pacientes com reserva pulmonar abaixo daquela que seria aceitável para uma cirurgia aberta, né? Ela mostrou ali um VF1 previsto para o pós-operatório de 40%, por exemplo. Então, isso foi possível com a cirurgia minimamente invasiva. Claro que o paciente nesse nível, quando não tem uma reserva pulmonar satisfatória, é fundamental que o paciente faça reabilitação pulmonar, pelo menos 3 semanas, né? E depois com isso, ele estaria preparado para ir para uma cirurgia de vídeo. E eu queria que a Maria Tereza fizesse um comentário para nós, que ela mostrou claramente aí um trabalho que, comparando o número de cadeias linfonodais ressecadas na cirurgia robótica, na cirurgia por vídeo e na cirurgia aberta. E aí, Maria Tereza, a pergunta que eu faria para você é o seguinte: o menor número de cadeias ressecadas na cirurgia por vídeo é uma limitação da técnica ou uma limitação do cirurgião? Queria que você tecesse comentários em relação a isso aí, ou seria as duas coisas? É possível se fazer uma linfadenectomia pelo menos próximo do nível da cirurgia robótica ou não? Então, excelente pergunta. Acho que esse assunto é o que nos diferencia em cirurgiões que fazem cirurgia oncológica, né? O nosso grande diferencial, às vezes, que eu digo para pacientes octogenários ou limítrofes em relação a SBRT, que é a avaliação linfonodal, né? Eu acredito, assim, o que a robótica tem diferente da vídeo, né? A robótica, ela é muito sistemática, né? Os passo a passo, antes de você começar a fazer a ligadura da artéria, veia e brônquio, você já fez a linfadenectomia, né? Com certeza, a manipulação do robô em termos de instrumentos é muito mais intuitivo, muito mais fácil, mas eu acredito que a limitação do número de linfonodos é mais dependente do cirurgião do que a técnica. É um pouco mais difícil, em alguns casos pode ser. O que às vezes eu aconselho? Primeiro, cirurgia tem que ser sistemática, o passo a passo. Você disseca pela frente ou posterior, mas sempre faz da mesma forma. Começa soltando o ligamento, já vê o 9, 8, enfim, sobe subcarinal, disseca posterior, depois anterior, enfim, conforme o lóbulo. Mas se é uma cirurgia mais complicada, a gente mora no Brasil, às vezes tem um monte de aderência, né? A gente fica super cansado numa lobectomia em que o pulmão sequela tuberculose ou enfim, algo tecnicamente mais cansativo. O que eu às vezes aconselho para o cirurgião: está cansado para fazer linfadenectomia, faltou amostrar o paratraqueal, está cansado, passa para o seu auxiliar. Normalmente aqui no Brasil a gente opera ou com outro cirurgião ou com um residente apto, né? Então, se o cirurgião está cansado, eu digo, faz a amostragem mínima, né? São 6 cadeias, pelo menos 3 cadeias N2, sendo uma delas tem que ser a 7, a subcarinal. E sempre tem linfonodo. Procura que sempre vai ter. Pode ser pequeno, né? Às vezes, mas acho que isso é imprescindível, né? E realmente é interessante a gente ver que não é, que são dados de instituições, como até o Ricardo mostrou, é MD Anderson, é Memorial, é o mundo inteiro, realmente a gente vê essa diferença de linfonodos, mas acho que depende muito do cirurgião. Bom, eu entendi, e nas entrelinhas, então, você está deixando mais ou menos claro que, se o cirurgião sistematizar a técnica, é possível fazer uma linfadenectomia melhor também pela vídeo. Agora, sem dúvida nenhuma, que eu acho que aquelas estações mediastinais, começando do 9, 8, linfonodo subcarinal, a cadeia hilar, os linfonodos paratraqueais mais baixos, o 4 até a cadeia 2, eu acho que dá para ir muito bem pela vídeo, eu concordo com você. Agora, tem uma limitação a partir das cadeias 11, 12, 13, etc. Mas eu acho que isso não traria prejuízo. Eu queria um comentário, então, do Terra em relação a estes linfonodos. Se eu fiz uma lobectomia,
estes linfonodos eles estão incluídos na peça cirúrgica, eles poderão ser retirados ou pelo patologista ou pelo próprio cirurgiões no back table, na mesa lá depois de retirar a peça. Eu acho que, sem dúvida, existe uma limitação. Quanto mais você vai entrando no parênquima pulmonar, mais dificuldade tem a vídeo, embora possa avançar um pouco, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma limitação em relação à robótica. Isso aí a gente tem visto. Queria que o Dr. Terro da CIF fizesse um comentário em relação a isso e também se tem alguma outra pergunta para a Maria Tereza. Bom, é um excelente ponto, Antero. Na verdade, o que a gente vê em relação à robótica nesse contexto é que eu concordo com você e concordo com a Tereza de que a questão da linfadenectomia tem mais a ver com o cirurgião do que necessariamente com a técnica. Se a pessoa não quer fazer a linfadenectomia, não vai fazer por vídeo, não vai fazer por robô, não vai fazer aberta. Então, isso tem a ver também com a crença e realmente o entendimento de que a linfadenectomia é relevante e vai ser cada vez mais relevante, até por causa das novas terapias que temos aí para câncer de pulmão. Em relação ao hilo pulmonar, eu concordo, Antero. O que acontece é que, com a vídeo, eu muito frequentemente vejo pessoas que, quando fazem a dissecção de uma segmentectomia, ou mesmo em lobectomia, dissecam parcialmente os linfonodos e não infrequentemente a gente vê na artéria, isso você vê nos vídeos de YouTube, você vai ver vários. Você vê a artéria e no grampo da artéria, você vê que ficou um linfonodo grampeado no meio, no brônquio também. Então, assim, o uso da dissecção um pouco mais romba, que é mais frequente na videocirurgia, faz com que a gente, muitas vezes, deixe para trás linfonodos que são ressecados de forma mais completa na robótica, até porque, pela forma como a técnica ela é realizada, exige que você acabe dissecando um pouco mais mesmo, e o uso seguro com a pinça bipolar e também com a própria questão da maior destreza dos instrumentos e visibilidade tridimensional, você consegue, então, remover isso mais completamente. Agora, claro, sempre é possível fazer por vídeo. A gente vê aí colegas que fazem ressecções incríveis, e aí é uma questão de qual é a possibilidade de você ter uma escalabilidade de processos, né? Então, como que é a reprodutibilidade de algumas das cirurgias que a gente vê por aí. Esse é um ponto chave, né? O Frank Detterbeck sempre fala que todo cirurgião se considera um cirurgião acima da média, então qual que é a média? Mas o ponto é verdade, assim, a gente, quando vai colocar isso dentro de um contexto que é muito mais amplo, a gente tem que ter técnicas que facilitem a vida das pessoas para que consigam fazer procedimentos melhores. Eu já vou até aqui, Antero, colocaram no chat duas perguntas que estão direcionadas a mim. Você já pode respondê-las. A primeira da robótica permite segmentectomias mais precisas. Na VATS é possível ressecar segmentos mais difíceis de abordagem, como a S8 que a gente fez, com certeza. Eu já fiz, eu mesmo, segmentectomias S8 por VATS. Acredito que seja bem mais fácil de fazer pela robótica, mas, obviamente, é totalmente viável fazer isso por vídeo. E tem uma pergunta aqui também de Macapá, que a análise comparativa dos resultados da RATS versus VATS são bem mais discretas do que as diferenças entre VATS e toracotomia. Nesse contexto, não seria uma tendência a VATS coexistir com a RATS do que gradualmente ser menos usada, como a toracotomia vem sendo? Bom, isso não é o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta muito interessante, mas não é o que tem sido visto. Nos Estados Unidos, a gente tem visto que hoje, no Premier Database, 40% das lobectomias já são robóticas, a vídeo vem diminuindo, a própria cirurgia aberta vem diminuindo, e o que vai acabar acontecendo ao longo do tempo é, com o aumento das plataformas robóticas e a coexistência de várias plataformas diferentes, que as pessoas vão migrando gradualmente para estas outras plataformas. Então, sempre vai ter vídeo, é um fato, sempre vai ter.
mas a impressão que eu tenho, assim, vendo o que acontece hoje em outros países como Estados Unidos, é que os procedimentos mais complexos vão ser preferencialmente realizados pela técnica robótica. Isso num tempo de 10 anos, não agora, obviamente. Professor Darcy, você tem alguma pergunta para a Maria Tereza? Depois a gente continua. Pergunta especificamente não, né? Eu também concordo que sobre essa questão da linfadenectomia, eu acho que ela está na dependência da crença do cirurgião, né? Do quanto ele acredita nisso, e a VATS permite que se faça uma linfadenectomia adequada, mas também não há dúvida de que o robô ele agrega visão, 3D, manipulação, menos tremor, isso tudo facilita, né? Não tenho dúvida. Eu sempre me pergunto, e essa é a questão, assim, se o que a gente está fazendo na indisponibilidade de todos os recursos está prejudicando ou não o paciente, né? Se a resposta for sim, a gente tem que obrigatoriamente mudar. Se a resposta for não, a gente tem que lutar para conseguir o melhor, mas também não pode achar que está fazendo um tratamento subtratando o paciente, entendeu? Então essa é a visão. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, que é uma coisa que eu tenho curiosidade, Ricardo. Na opção por segmentectomias, como é que tu valoriza essa questão do STAS? Isso tem sido avaliado por vocês, no transoperatório? Como é que tu está vendo isso hoje em dia? Que é um assunto que está sendo... devagarinho, paciente não é meio... Doutor Antero, Sim. Passa aqui que o Francisco quer falar. Não, só para mostrar como é que ficou o final, né, da dissecção, tá, ó. Essa artéria pulmonar, artéria pulmonar, linfadenectomia lá completa, que é o lobo, como o doutor Antero falou aí, eu estava ouvindo, esses são os linfonodos, ó, 12, 13, ó, depois a gente vai tirar, ó, na peça, tá? Não precisa tirar aqui, já que vai sair, aqui está totalmente tirado, ó. Também, se você passar aqui por baixo, vai ver que os 5 e os 6, a gente já tinha feito tudo, né? Então, o hilo bem dissecado. Eu vou só fazer o bronco. Pode continuar aí, pessoal. Perfeito, Neto. Ótimo, parabéns. Então, doutor Darcy, você pode continuar na sua... Não, eu já tinha feito uma pergunta. Ricardo, sobre como é que tu interpreta hoje esses achados do STAS na opção pela segmentectomia? Assim, o achado do STAS, essa é uma pergunta bem interessante, é uma pergunta bem atual, né, Darcy, que não tem uma resposta, obviamente, ainda específica, porque todo o conhecimento do STAS é com base em estudo retrospectivo, que mostrou que você fazer segmentectomia em pacientes que têm STAS está associado a um pior prognóstico. A questão é que não está associado, a gente não sabe se, por exemplo, voltar lá e completar a lobectomia, isso mudaria o prognóstico dos pacientes. Essa é uma outra dúvida grande. Então, assim, precisaríamos de um estudo prospectivo realmente para poder validar um pouco melhor esse dado. A grande questão do STAS é como que você vai identificar isso no pré-operatório ou no intraoperatório, que infelizmente em nenhum dos dois casos isso é possível, né? Então, existe hoje um grande número de estudos feitos com inteligência artificial e radiologia, né, usando radiomics, etc., na tentativa de fazer a predição da identificação do STAS antes da cirurgia através da imagem. E com isso, talvez, fazer a seleção melhor dos pacientes. Então, se você me perguntar, sim, a gente já teve pacientes que a gente fez segmentectomia e depois descobriu que tinha STAS e não voltamos para fazer uma lobectomia, optamos por observar sabendo que isso é um fator de mau prognóstico. Assim como outros que existem, como, por exemplo, infiltração linfovascular e o próprio subtipo histológico do tumor. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem aí para entender melhor as segmentectomias e cada vez mais a medicina personalizada vai fazer com que a gente olhe cada um desses detalhes com mais cuidado, né? Quer dizer, nós vamos ter que ver qual que é a mutação que o paciente tem, qual que é o tipo histológico exato que ele tem, se tem outros fatores radiômicos que vão levar à decisão, e aí a gente vai ter marcadores melhores para escolher para cada paciente o melhor tratamento. Assim, o caminho é esse, mas hoje eu interpreto só como um fator de mau prognóstico. Terra, eu vou fazer uma pergunta mais em relação à segmentectomia, depois eu volto para o doutor Darcy.
É preciso que os colegas entendam que a gente está falando muito de segmentectomia, mas o próprio esse trabalho aí randomizado japonês, que incluiu mais ou menos 500 pacientes em cada braço, segmentectomia e lobectomias, lembrar do detalhe que a segmentectomia é indicada para pacientes que tenham nódulo pulmonar menor que 2 centímetros, e lembro bem que aqueles nódulos que tenham um componente sólido, mas pelo menos 50% de vidro fosco, ou seja, não é um nódulo sólido, incluiu também nódulo sólido puro, mas principalmente esses nódulos que têm até 50% de vidro fosco, que nós sabemos que o número de metástases intrapulmonares, ou N1, são menores do que no nódulo sólido puro. E incluíram esses nódulos quando eles são localizados, situados no pulmão, na periferia, ou seja, no terço cortical. E aí eu lembro, professor Daci, do conceito que o Dr. Nelson Porto falava muito bem, da região cortical e região medular. Então, aqueles nódulos que estão na medular, ou nódulos mais centrais, esses pacientes não são naturalmente candidatos para segmentectomia, segmentectomias. Então, é preciso que a gente tenha bem em mente essa questão e que esse trabalho, embora tenha mostrado uma sobrevida um pouco melhor nos pacientes submetidos a segmentectomias, o percentual de recidiva local, paradoxalmente, ainda foi maior do que no grupo de lobectomias. Mas eu deixaria uma pergunta para você, que você falou das segmentectomias anatômicas típicas e as segmentectomias anatômicas complexas. As típicas é que todos nós já fazemos há muito tempo. Ressecar uma língula, segmento 6, fazer uma trissegmentectomia, ressecar a pirâmide. Agora, fazer a ressecção do segmento S1, S2, ou S1 mais 2, S7, S8, etc., são as ressecções chamadas complexas e que existem pelo menos 2 linhas de regiões intersegmentares, né? 2 linhas de sutura, de grampeamento, etc. Você acha que essa segmentectomia ela vai pegar, vai demorar? Você acha que é possível fazer isso por vídeo ou só por robô? E só para quem a reconstrução tridimensional seria uma condição, um pré-requisito básico, além da questão da demarcação da linha intersegmentar com verde endocianina, já que o fator da insuflação e hiperinsuflação você pode subestimar a linha intersegmentar. O que você acha disso aí para a realidade nossa brasileira, ainda sem o robô na maioria dos serviços públicos? Olha, Antero, se a gente for olhar a escola japonesa, quem assistiu esse último evento aí, o 3º evento de segmentectomia pulmonar, é inacreditável o que os colegas estão fazendo. Então, assim, nós estamos até um pouco atrás em relação a eles em muitos aspectos relacionados às segmentectomias. O nível de complexidade do que eles fazem é muito grande. Quando a gente aumenta o nível de complexidade do que é feito, aumenta a necessidade de incluir tecnologia para que a gente consiga fazer as coisas. Então, realmente, se a gente está com intenção de fazer segmentectomias cada vez mais complexas, se a gente quiser fazer isso de uma forma, digamos, mais adequada possível, você vai precisar de uma reconstrução tridimensional para o melhor entendimento de quais são os vasos. Você vai precisar utilizar métodos como, por exemplo, a fluorescência para definição de plano intersegmentar. Nenhum desses 2 métodos exige o robô, tá? Isso é só deixar claro. Nesse próprio trabalho aí do JCOG, isso aí, ó, eles nem usavam a robótica e eles fazem coisas incríveis por vídeo. Então, é possível fazer, sim, mas tem que entender que quanto mais complexo, mais a gente vai ficar dependente de tecnologia. Quando a gente quer olhar o universo, você pode olhar com o seu olho, você vai ver as estrelas, mas se você olhar com um instrumento que está entre seu olho e a estrela, você vai ver mais longe. Então, vai aumentar a sua capacidade de ver coisas. É justamente isso, né? Então, a gente vai, com a tecnologia, conseguir fazer as coisas que hoje são difíceis de fazer sem essa tecnologia. Não que sejam impossíveis, tá certo? Mais uma vez, e tudo tem uma questão de escala. Então, o que eu acho é que é possível fazer, e quanto mais complexo a gente quiser fazer, mais a gente vai ter que olhar para essas tecnologias que envolvem reconstrução tridimensional,
uso de fluorescência e instrumentação cirúrgica mais aprimorada. Dá para fazer, mas, obviamente, fica mais fácil se você tiver os instrumentos corretos, né? Maria Tereza, alguma pergunta ou comentário para o doutor Darcy, doutor Terra? O comentário para o Darcy, né? Como é importante a avaliação mediastinal invasiva pré-cirúrgica, né? Isso muda completamente a nossa conduta. Eu fico impressionada ainda que, às vezes, alguns casos são discutidos e até foi um estudo, o Terra estava junto, né? Na verdade, foi a Juliana que mostrou, junto com a indústria, que passa desapercebido o que é definição de lesão central e periférica. Exatamente o que a Antera falou, medular e cortical. Então, foi interessante que nesse estudo a maior parte dos cirurgiões torácicos viu uma tomografia, a lesão ela era medular, mas era um nódulo, 1,8 centímetros, 2, enfim, e a maioria fez um bypass, ou seja, não fez avaliação mediastinal invasiva. Eu queria que o Darcy comentasse, né, o que em termos de, vou falar awareness, né, não digo de ensino, mas de alerta. Sim, sem dúvida. É que esse conceito de central e periférico é um pouquinho diferente, né? Porque o conceito clássico, central é a lesão que tem comunicação com a via aérea. E isso é que traz essa confusão, né? Porque se nós utilizássemos, e é por isso que o professor Nelson Porto usava o termo medular, e não central. Ele falava em cortical, medular e cernal, que era a região do hilo pulmonar. Tá? Então, eu concordo, essa é uma confusão. E as razões pelas quais a gente tem que indicar também a avaliação invasiva nesses pacientes com esses tumores medulares é a mesma que o Antero comentou sobre a segmentectomia, né? É uma doença que possivelmente tenha atingido... Doutor Darcy? Pois não. Podemos passar aqui para mostrar a finalização da cirurgia? Vamos lá, Marco. Fique à vontade. Só para mostrar final aqui, né? Já o lobo inferior, artéria pulmonar, brônquio, veia pulmonar, tronco da artéria, linfonodo 5, não tem 6 aqui na paraórtico. 7 a gente tinha feito no começo, para ver bem aqui que o brônquio ficou bem ao rés mesmo. Acho que foi bom. Obrigado aí, pessoal. Parabéns, né? Tá ótimo. Professor Darcy, nós temos 2 minutinhos para encerrar a nossa participação, Darcy. Eu vou só fazer uma pequena... Você vai encerrar. Eu vou fazer uma pequena colocação, Darcy. Será que a gente encerra? Quer fazer do teu jeito, hein? A gente fecha aqui, pode deixar. Vamos lá, pode deixar aqui. Tem que desligar o microfone de lá. Ok. Darcy, você estava falando a questão do mediastino aí. Você mostrou 2 guidelines que a gente segue, o europeu de 2007 e o europeu de 2014. Só que, assim, o de 2007 começa lá em cima no algoritmo com a tomografia de tórax, e o de 2014 já está incorporado o PET-CT. E eu acho que os colegas da nível de Brasil, eu emprego um guideline ou outro, dependendo de onde eu estou. Se eu estou no serviço público, eu não tenho PET, aí começo com uma tomografia. E se eu estou no serviço privado e tal, aí a gente começa com a tomografia e o PET. E, claro, a tomografia também, você não pode olhar o laudo, não. Acho que tem que ser interpretada por um bom radiologista ou então pelo cirurgião que entenda de imagem, né? Que entenda de imagem para olhar e dizer, não, essa tomografia, o mediastino não tem linfonodos. Não é ter linfonodo de 1 centímetro, não tem. É no máximo meio centímetro, aquele linfonodo é praticamente normal e com um nódulo periférico menor do que 3 centímetros, o doente vai direto para a tomografia. Mas se tem um tumor maior do que 3 centímetros, 4 centímetros, ontem nós tivemos isso no serviço público, o nódulo era de menos de 3 centímetros, passaram 3 meses para o doente internar, internou já estava de 4. Eu digo, agora tem que fazer uma mediastinoscopia. E a tomografia não era de boa qualidade, mas tem que fazer mediastinoscopia. Estava lá o 4D metastático, ou seja, então, assim, não tem como a gente incorporar um guideline que a gente não tem a tecnologia do PET-CT, por exemplo, para fazer. Então, esse é um comentário. Na clínica privada, você tem as 2 coisas e deve fazer de rotina as 2 coisas. Você acha que é isso mesmo? A gente tem que seguir um ou outro, dependendo da realidade de cada centro, contanto que a gente faça
a investigação do mediastino, como está bem definido nesses guidelines europeus aí, e aí nós temos a vídeo também, a videomediastinoscopia, e não temos o EBUS de rotina para o serviço público. É outra realidade. Eu sempre gosto de falar dessas duas realidades, porque quando a gente fala só da coisa de ponta, dá a ideia para os colegas que, então, eles estão fazendo tudo errado. Não é bem isso, né, professor Daci? Faça esse comentário final para a gente encerrar. Perfeito, obrigado pela oportunidade desse comentário. Eu acho que o mais importante, Antero, é assim, independente do método, é se o mediastino está ou não está normal. Essa é a questão. E a outra consequência disso é o quanto tu vai valorizar esses achados. Se tu vai subestimar esses achados, tu vai possivelmente fazer um tratamento desnecessário e privar o paciente de um tratamento sistêmico. Se tu vai superutilizar ou supervalorizar esses achados e prescindir da amostragem linfonodal, da amostragem histológica, tu vai possivelmente fazer tratamento sistêmico num paciente que poderia eventualmente ter sido tratado com terapia local. Então, eu tenho baseado a minha linha nesse ponto. Claro, se eu estou no setor público eu só tenho tomografia, eu vou pela normalidade da tomografia. Se eu puder agregar o PET, agrego sempre, porque ele dá uma outra informação que a toma não dá, que é a avaliação sistêmica. Então, eu acho que eu fico nessa linha. Assim. Perfeito. Eu acho que, assim, pelo tempo que deram para essa mesa, nós estaríamos encerrando agora 13h30. Eu acredito que seria isso. Eu pergunto se o doutor Terra, a doutora Maria Tereza, tem mais alguma fala, alguma colocação aí, para que nós possamos finalizar, e agradecer a todos os que nos acompanharam à distância ou presencialmente. Presencialmente não, porque nós estamos todos à distância, né? Mas acho que foi uma mesa excelente. Conseguimos tirar algumas dúvidas e trazer alguns aspectos importantes no tratamento do câncer de pulmão. Acho que agradecer realmente a oportunidade e a discussão de norte a sul que nós tivemos nessa mesa. Leste a oeste. Maria Tereza. Mesma coisa, agradecer o convite de estar nessa mesa super diferenciada, falar do assunto que eu gosto. É isso, agradecer à comissão organizadora pelo convite que nos foi feito para participarmos dessa mesa, e até o próximo encontro presencial, brevemente, né? Tem um Connect aí agora em setembro, e eu espero que possamos nos encontrar por lá. Todos estão convidados, quem está aqui nessa audiência. Um abraço a todos e até breve. Um abraço, prazer muito grande estar por aqui. The body is extraordinary. It's an engineering marvel, but it's also human. At times, it grows, learns, and heals. Other times, it weakens, wears, and sometimes it fails. When it does, extraordinary doesn't just deserve extraordinary. It demands it. Not tomorrow, but today. Medtronic. Engineering the extraordinary.